Olá, hoje tenho a alegria de receber o professor pesquisador André Perinotto. André, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. O André, ele é professor associado na Universidade Federal do Delta do Parnaíba e líder do grupo de pesquisa Mídias, Comunicação e Turismo. Possui doutorado em Ciências da Comunicação, mestrado em Geografia e é bacharel em Turismo. André, como especialista em turismo e comunicação, como que você vê o poder das mídias para o turismo? E você poderia comentar um pouquinho sobre os seus principais estudos nessa área? Bom, Dani, primeiro, um prazer estar aqui com o blog. Você que é uma grande amiga, né, querida pesquisadora, competente, e eu agradeço o convite de participar aqui com vocês. Eu ingressei na área de comunicação, de fato, em 2010, quando ingressei no doutorado, né, e sempre a fotografia me encantava. Nos meus trabalhos de graduação, na minha especialização, também em docência para ensino superior e também no mestrado em geografia. No mestrado em geografia, eu utilizei basicamente quase toda a página tinha uma fotografia ao longo da explicação da minha dissertação. Então, a fotografia ela é muito pertencente à minha trajetória enquanto pesquisador. E quando eu ingressei no doutorado e fui me apropriar, né, do conceito, das teorias da comunicação, eu vi o grande poder que a comunicação tem no nosso dia a dia, né? Então, assim, ao ler Makula e tantos outros, Bachelard, né, a gente começa a entender o poder que a mídia tem na nossa sociedade. E o turismo faz parte da sociedade, né? Então, a gente não consegue desvincular a atividade turística da nossa vida, né? Então, entendendo primeiro esse processo do poder da mídia na nossa sociedade, então a gente tem vários trabalhos que explicam esse poder midiático, o poder das mídias, né? A influência que a mídia tem, e aí você tem várias vertentes dentro dos processos midiáticos, né? Desde a parte analógica, hoje em dia nós temos o digital sendo altamente influenciado. Você começa então a compreender muito do quão importante é a pré-viagem. O que me encanta nas pesquisas muito é a pré-viagem. Então, quando a pessoa escolhe o destino por meio de algo, ou ele se encanta por meio de algo, ou o contrário, o quanto aquilo que o poder da mídia tem para repelir a vontade da pessoa visitar para tal local, né? Então, muitas vezes as pessoas entendem, né, tem que compreender que o turismo, estudar turismo não é só fazer com que as pessoas venham até o determinado local, mas também entender por que que pessoas também não vão a determinado local, né? E aí, a pré-viagem, para mim, ela é um ponto fundamental nos estudos do turismo. Mas, para além disso, atualmente eu venho estudando, inclusive orientando um trabalho de dissertação na Federal do Paraná, onde eu sou professor também. Lá, a orientação que eu tenho com a minha aluna, a Gabriela, é estudar o poder que as plataformas de streaming, né, on demand, têm no comportamento da viagem. Ou seja, o que nós antigamente olhávamos para a janela de um avião, olhávamos para a janela de um ônibus, né, o tempo que nós tínhamos, por exemplo, entre o que nós víamos fazer em um hotel e o quanto que o poder da plataforma streaming tem tomado o tempo das pessoas durante essa viagem, ou seja, tentar entender o comportamento do viajante, né, e o quanto isso vem moldando o processo do viajar por conta da mídia, né? Então, isso vai ser interessante para plataformas de streaming, isso vai ser interessante para políticas públicas, isso vai ser interessante para marketing, vai ser interessante muito também para quem quer trabalhar com film commissions, por exemplo, para atrair pessoas para esses locais, porque uma das coisas que eu acho interessante, um dos entrevistados me deu uma resposta bem legal, que foi assim, quando eu vou para determinado local e eu estou no local, eu quero ver filmes que foram locados, ou seja, filmados naquele local em que eu estou, né? Isso para mim é uma evidência de que minha pesquisa de fato faz sentido, né? No momento em que você vai viajar, por exemplo, para determinado país, fora, ou até mesmo no seu próprio país,
e você quer conhecer um pouco mais da cultura, ou até da paisagem daquele local. Então, o poder da mídia ele vai muito além de atrair, ele também é algo também que eu entendo hoje em dia para distrair, né? Então, assim, o quanto que a pessoa vai ter de tempo livre durante a viagem, né? Às vezes a gente hoje para pensar, a pessoa antigamente olhava os jornais, os panfletos nos aviões. Hoje ela tem um celular, um tablet com as coisas baixadas dos streamings e vê aquilo ali. Então, a própria tela do avião. Então, tudo isso faz com que o processo do viajar, ele é também um processo midiático ao longo de toda a trajetória da viagem. E aí, Dani, uma outra coisa é o pós-viagem. Que aí, hoje em dia, nós temos aí já internet 4.0, enfim, tantas outras questões de tecnologia, que as pessoas deixam rastros na internet, né? Então, as postagens das fotos, os comentários, as avaliações, tudo isso para nós que estudamos turismo é altamente pesquisável. Então, o poder da mídia, quando eu me encantei pela pesquisa na área de comunicação, era a pré-viagem, e eu vejo muitos poucos trabalhos com a pré-viagem, mas o transviagem, durante a viagem, um dia é algo extremamente interessante, essa questão de quanto a pessoa tem de tempo livre e faz consumo do audiovisual, né, especialmente nas plataformas. E eu falo também de podcast, né, do YouTube, enfim, tantos outros que nós temos. E aí você também tem uma questão do pós-viagem, com fotografias, vídeos, comentários, stories, enfim, tantas outras coisas que a gente tem dentro da área da comunicação. E uma coisa que é muito importante, que a gente também tem que entender, que quando nós vamos estudar, e aí você comentou, pediu para falar dos estudos da área, eu não tenho muito preconceito com relação a isso, desde que os processos midiáticos, de fato, sejam pesquisáveis, vamos dizer assim. Né? Então, assim, eu quero trabalhar no Instagram. De que forma que nós vamos estudar o Instagram? Né? Então, tem que ter um processo metodológico também para poder se fazer sentido. Não só ir lá e ficar olhando o Instagram e fazer avaliações aleatórias. Tem que ter um processo, um procedimento. Então, você tem a etnografia, você tem outros processos, análise de conteúdo, né? Você tem a questão da estética, você tem semiótica. Então, tem tantos outros estudos para além do quantitativo, né? O quantitativo, você tem dados, você pode usar dados secundários, né? Você pode usar também, hoje em dia, muito claramente, o R, por exemplo, que você pode pegar dados coletados, jogar nele e fazer várias correlações com comentários, avaliações das pessoas que estão distantes. Então, assim, tem muitas áreas que dá para se trabalhar. Eu tenho muitos artigos publicados na área de cinema, de audiovisual, de fotografia, que é o que eu me encantei a princípio lá em 2010, mas venho trabalhando também com plataformas, já tenho alguns trabalhos com o TripAdvisor, com uns comentários, o Airbnb com análise de sentimento, né? A análise de sentimento vem crescendo muito grande em termos de uso dentro dos comentários, né? Que as pessoas deixam, e dá para se fazer um trabalho sensacional, também trabalhando com a parte do neuroturismo, né? Então, assim, é importante também entender que para várias áreas dos estudos, o poder midiático também está não só no conteúdo, ou seja, no objeto, mas também nos processos. Né? Então, esses dados que as pessoas deixam, os rastros que essas pessoas deixam na internet, dá para se fazer N possibilidades de cruzamentos, análises qualitativas, análises quantitativas, são dados, muitas vezes, rastros, né, que a gente usa, que as pessoas não percebem que tem um potencial gigantesco para políticas públicas e para o mercado. Né? Então, taguear, marcar o local, avaliar o Ah, local, são questões assim que dá para se fazer centenas, milhares. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é leiam os artigos científicos que saem naquele ano e muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas vai ver o título, vai ver o resumo, depois vai ver a metodologia e, se você tiver um tempinho, vai ali ver os resultados finais para se inteirar dos processos e ver se você consegue adaptar isso para a sua região, para a sua área, né, de interesse. Então, acho que é muito interessante. E o poder da ô mídia está André, no nosso dia a dia. André, eu queria aproveitar aqui e fazer um gancho, né, a partir da sua fala.
Você comenta assim dessa pegada digital que os turistas deixam, né? Você acha que os destinos e as empresas, de uma forma geral, estão aproveitando, né, esse poder de cocriação de imagem que os turistas têm? Como que você acha que está esse aproveitamento dessa infinidade de dados, né, que esses turistas deixam em vídeos, em postagens, em fotos, em comentários, né? Então, eu queria perceber um pouco melhor essa parte, né? O Dani, muitos artigos que eu tenho acompanhado do mundo todo têm com essa pegada dos Smart Destinations ou Smart Cities, inclusive a gente trabalhou também com a questão disso, né, em alguns trabalhos eu e você juntos, com os observatórios, mas eu acredito que, assim, nós temos alguns exemplos, a Espanha, posso dizer para você que é, para mim, um grande exemplo dessa parte de estudos, eles aproveitam muito dados secundários, dados da internet, o Brasil, alguns pesquisadores, quando estão já em alguns setores, conseguem aproveitar, mas eu percebo no Brasil, pelo menos, muito mais o mercado se apropriando do que propriamente os destinos. O Brasil ainda está começando a discutir essa questão de destinos turísticos inteligentes, pegando um pouco dessa pegada mais da tecnologia. Na Amptour, que é a nossa grande área de, assim, um grande evento, né, que culmina com todas as pesquisas da pós-graduação e algumas, hoje em dia, agora da graduação, e alguns colegas que fazem pesquisa. Nós temos o crescimento do GT de Tecnologia e Inovação, né, que eu coordeno junto com o Luiz Mendes, e a gente vê crescimento nessa área no Brasil, mas eu tenho acompanhado fora, assim, na Ásia demais, Coreia do Sul, China, alguns países, né, do oeste da Europa também, trabalho muito Portugal, vem trabalhando também bem interessante essa parte. Mas, sim, você vê pontualmente alguns cases, né? E um outro país, para mim, a Espanha, para mim, é um grande destaque. Claro que a gente não pode pegar a receita da Espanha e trazer para o Brasil, porque a gente está falando de termos continentais, né? Então, o Brasil nem se compara, né? Em termos de tamanho geográfico, investimentos, enfim, estrutura organizacional também. Mas, de fato, eu entendo que a usabilidade, eu entendo e venho acompanhando isso, o mercado tem se apropriado mais do que a própria parte, vamos dizer assim, governamental, pública no Brasil. Mas, de fato, é algo riquíssimo para se fazer estudos, né, para se fazer pesquisas, e os nossos alunos egressos da graduação e da pós-graduação têm uma grande área para fazer um investimento pessoal, ou seja, na área de consultoria, ou seja, atuando, trabalhando nessa parte dentro das secretarias. André, perfeito, né? Assim, eu acho que eu concordo aí contigo, né? Tem essa mesma percepção, né? Dessa questão dos dados, né? Do mercado estar usando mais do que a gestão pública, né? Eu queria perceber um pouco mais como que estão os usos das novas tecnologias, né? Você começou a falar um pouquinho agora, eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão. Assim, a gente vem acompanhando já, né? E assim, eu posso falar para você, Dani, que em termos de investimentos de pesquisa, eu fico muito amarrado porque, assim, toda uma universidade recém-criada que vem tentando estar com o digital aberto agora, por exemplo, para auxiliar os pesquisadores. Estou com uma bolsa de produtividade, né, trabalhando também com essa parte de mídias e fotografias, mas a gente conta com muito pouco investimento. Então, eu vejo muitos artigos científicos sendo publicados lá fora e falo, eu queria fazer isso, mas eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho corpo técnico para isso. Né? Eu não tenho capacidade física para isso, né? Em termos de computadores de alta capacidade, enfim. Então, muitas vezes a gente faz o que a gente consegue. Né? Eu recentemente fiz uma raspagem de dados para trabalhar com um software para fazer análises de demanda a partir de todo o estado do Piauí. Então, ele tem uma raspagem de dados de todo o Piauí, do TripAdvisor, são 10 mil linhas, são acho que 35 colunas, para fazer análise de todo o histórico do TripAdvisor, de todos os atrativos turísticos que recebem comentários do Piauí. Então, isso aí, para a gestão pública, é sensacional. Mas isso aí foi um artigo científico que eu li, que eu preciso disso,
eu tirei do meu bolso e paguei. Então, assim, hoje a gente sabe que tem alguns robozinhos, alguns colegas que conseguem fazer essa coleta para a gente. Mas isso foi no meio da pandemia, né? E hoje em dia a gente tem, ó, muito claramente para mim que eu gostaria de trabalhar, o Thiago Sarrimondo já trabalhou com eye tracking, neuroturismo, a inteligência artificial, a gamificação, a realidade aumentada, né? Para além do QR Code, você tem também algo que eu acho que é sensacional, que é a parte da literatura e cinema vinculados com a atração de destinos turísticos, tá? E aí você tem os streamings como algo muito claro, como algo novo, porque antigamente as pessoas recebiam o conteúdo nas plataformas, no caso televisão, rádio, e hoje as pessoas buscam conteúdo, ou seja, o que de fato as pessoas têm buscado, então isso também pode interferir no processo da viagem das pessoas, né? Então, assim, o que a tecnologia do streaming traz também é, se eu estudar o streaming, eu posso começar também a entender o comportamento que as pessoas têm para as escolhas dos conteúdos, seja em termos de paisagem, seja em termos de história, e eu consigo acabar vendendo isso em termos de viagem. Então, eu quero um dia ter a capacidade de ter um, um grupo, né, tanto que eu tenho um grupo de mídias, comunicação e turismo, para fazer esses tipos de estudos, sabe? Então, assim, isso pode moldar comportamentos de viagem antes das pessoas viajarem. Então, a pessoa vai fazer conta e fala assim, ó, você é um cara que consome isso, 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 eu tenho seus dados da plataforma, o Big Data, e eu tenho essa oferta para você de viagem. A pessoa fala assim, a viagem é perfeita. Né? Então, assim, é claro que o bom uso, né? Eu sempre falo que a tecnologia ela tem os dois lados, né? Então, assim, eu sempre tento prezar pelo lado da ética, né? De tentar entender e facilitar a vida de quem vai querer viajar. Mas se eu tivesse um investimento de uma empresa ou de empresas que pudessem fazer isso, esse aporte para as pesquisas, seria sensacional. A gente tem alguns editais, né, que tem que contempla isso, mas você já foi professora de instituição aqui no Brasil, a gente não tem tempo. São 3, 4 disciplinas por semestre, aí você tem mais pesquisa, você tem extensão, você é obrigado a orientar, você é obrigado a ter iniciação científica, né? Enfim, tem tantas outras, avaliação de artigos, publicação de artigos, publicação... Então, assim, são tantos temas que se tem na área de tecnologia, né? Tentar entender também a parte do comportamento, as avaliações que as pessoas deixam, os rastros, isso é só o básico, né? A gente pode avançar muito além disso, fazer os cruzamentos com outras plataformas digitais. Então, assim, eu acredito que quanto mais nós compreendemos o corpo humano fazendo uso da tecnologia, mais nós vamos entender também de quanto isso vem moldando o processo da viagem das pessoas, né? Então, assim, hoje em dia muita gente vai para academia com fone de ouvido, quanto que aquela música que ela está ouvindo no podcast vai influenciar também na atividade física. São coisas que me encantam enquanto pesquisador, né? Então, mas o que tem a ver isso com o turismo? Você pode colocar um fone de ouvido numa pessoa e a pessoa pode acabar indo, né? Você tem experiências muito agradáveis de pessoas em museus, né? Com fone de ouvido, com tablet, com a realidade aumentada, tendo acesso só a um QR Code, clicando, vendo a história do pintor e tudo mais. Então, assim, você tem muitas variáveis que tanto o mercado quanto a questão da gestão pública podem fazer uso. São tantas coisas que a gente acaba lendo, que a gente quer se envolver com tanta coisa, que às vezes a gente acaba se frustrando de não conseguir fazer tudo, mas eu não posso ter conta de tudo, né? Então, eu aprendi nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, a aprender a dizer não, né? Isso é importante, André. A mim mesmo, mas principalmente eu acho que assim, temas que não são para mim mais importantes, né? Por exemplo, vou fazer estudos com determinado assunto. Eu gosto de trabalhar com produtos turísticos. O que vai ter de tecnologia nessa parte? O que vai ter de comunicação nessa parte? Porque eu entendo que o turismo sem tecnologia, sem comunicação de dia, não faz sentido mais. Vou querer fazer abordagem com turistas. O turista hoje em dia ele está com tempo curto durante a viagem dele, ele não vai querer te responder um questionário. Então vamos tentar arranjar outras formas, né, para Uhum. que não tenha esse, porque eu tenho que fazer a comissão de ética sabe, quer que você preencha o documento. Você chega, vai abordar um cliente, um turista e pede para ele assinar o termo. Então, meu amigão,
eu quero passear, vou pegar meu barco, eu quero curtir minha água de coco, sei lá. Ele não vai ter tempo para fazer isso, né? Então, você aproveita os gastos que as pessoas deixam, então pede para colocar um óculos e pede para a pessoa ver uma paisagem de hotel e ver o que ele olha mais, né, em termos de arquitetura. Então, assim, tem tantas coisas para se fazer com pesquisa hoje em dia, André, né? assim, Outras na sua abordagens, fala, eu percebo assim, né? Tem um mar de possibilidades, né? Assim, muito. e eu vejo que você se atrai por diversos temas, né? Então, às vezes é até difícil realmente, né? De aprender a Não, falar não, não, né? E, enfim. E assim, eu queria aproveitar aqui uma questão que você falou, né? Dessa pesquisa do TripAdvisor que você está fazendo do Piauí, né? É uma pesquisa do Estado, né? Se você pegou dados gerais de todas as áreas, e quais os resultados que você já teve desse estudo, ou se está ainda em fase de elaboração, né? está em fase de finalizar o paper. A gente vai mandar agora para uma revista que a gente está escolhendo ainda para fazer a submissão. É um artigo que me encantou demais. E a gente fez essa coleta toda, baseado também na tese que o Solano escreveu, também dos atrativos turísticos, mas não era do TripAdvisor. Então, a gente fez um cruzamento da tese do Solano, né, com esses dados da coleta do TripAdvisor. Então, assim, o artigo está para sair, tem, assim, abordagens muito interessantes. E no futuro, uma das pesquisas que eu quero fazer, Dani, é o seguinte: ver se os comentários, a cultura dos comentários varia de gente que é de fora do Brasil para quem é do Brasil. Eu tenho o dado do comentário sendo feito no software de que se a pessoa é de fora do país ou não. Então, eu posso saber se a pessoa fez comentário da Itália, sabe? Eu tenho um mapa desses comentários. A gente tem um mapa que a gente fez, né? Inclusive, a gente tem mapas concêntricos de regiões. É bem interessante, por exemplo, que a gente meio que corrobora pesquisas anteriores, dizendo que a maioria dos comentários são feitos de regiões próximas, ou seja, a maioria dos visitantes do Piauí, né, é, por pesquisas anteriores, corrobora com o que os comentários, de sua grande maioria, são de regiões próximas ao Piauí. Ou seja, a logística tem também interferido nisso, porque como a gente tem limitação de acesso aqui por via aérea, fica muito claro que a maioria das viagens são de pessoas que viajam próximas, ou de ônibus ou de carro. Então, são coisas que vão corroborando desses dados secundários com pesquisas anteriores, ou até Entendi. dados novos que vão surgindo, Muito entendeu? interessante, André. Muito interessante. André, assim, a gente percebe que você publica muito, né, e que você tem muitos parceiros, né, tanto em várias regiões do Brasil, como parceiros internacionais, né, aqui em Portugal, na Espanha, na Austrália, enfim, nem sei como é que está a sua rede aí de parcerias. E eu queria saber, né, como que se dão essas parcerias, né, e o que que você sugere para pesquisadores que estão em início de carreira, que desejam ampliar essas possibilidades de parceria, tanto nacional quanto internacionalmente. Dani, eu comecei essas parcerias internacionais mais fortes durante a pandemia. A pandemia me mostrou que o meu isolamento físico, ele não poderia me impedir de continuar trabalhando. Eu já tenho essa mania, vamos dizer assim, né, de tudo que sai de artigo científico eu vou lendo para ver o que vai de interessante para mim, novos métodos, novos objetos, enfim. E alguns artigos que eu foram lendo foram me encantando, alguns pesquisadores, né, e eu vi que eram recorrentes alguns temas, e por meio do ResearchGate, por meio do Facebook e também do Twitter, além de segui-los, eu fui fazendo comentários dos artigos deles e pedindo, até no ResearchGate, pedindo um artigo por completo, porque a gente não tinha acesso. E essas trocas foram gerando várias parcerias. Tem um pessoal de Portugal, inclusive, que eu fiz um capítulo de livro, que eu saiu pela IGI Global. Aí, por meio disso, eu recebi o convite da própria IGI para poder fazer um livro. E aí convidei alguns colegas que eu já tinha visto que tinham temas interessantes nessa parte para fazer parte comigo. E aí eu tive que fazer um convite geral. E aí essas pessoas que entravam no livro, que eram internacionais,
eu ia fazendo contato, trocava e-mail, né, com essas pessoas, perdi o medo de falar inglês, né, então, assim, é uma coisa que me travava muito. Então, de 2018 para cá, fui fazer o inglês fora, fiquei 3, 4 meses fora, para fazer um pouco falar inglês, né, que é para destravar propriamente de falar. Busquei, para além disso também, fazer bons papers para que as pessoas também começassem a me procurar para fazer parcerias. Então, a minha preocupação não era fazer qualquer tipo de artigo, mas também artigos inovadores, processos inovadores e também bons artigos para que as pessoas também lessem e se interessassem em fazer essas parcerias. Então, hoje eu tenho uma parceria bem interessante, e é uma parceria que não é institucionalizada, eu quero institucionalizar ela agora, no Citur, que são parcerias bem interessantes, mas são parcerias que foram sendo construídas a partir do momento que eu ia fazendo os comentários e agradecendo, enfim, por meio das plataformas que nós conhecemos, o Facebook, o ResearchGate e o Twitter, o GX, né? E a partir disso, as pessoas também foram vendo os artigos e lendo e tudo mais. Então, assim, as parcerias, elas existem, algumas já são institucionalizadas, como, por exemplo, com o Jackson, que nós temos já, eu faço parte do grupo com ele, ele tem um grupo internacional, né? Tem professores da América do Sul, Portugal, enfim, tantos outros países, Itália. Então, eu estou lá com 2 grupos com ele, né, na Espanha. Nós temos agora uma relação com a Açores, né, a nossa universidade, que é a Federal do Delta do Parnaíba, fez com a Açores, então logo, logo a gente vai fechar alguma coisa com vocês também. Eu acredito que uma das coisas que eu acho que é mais importante é você também saber ouvir o que o colega quer de você, né? E ser muito sincero, né, a partir do momento que você pode ou não pode fazer algo pelo trabalho. Eu já, inclusive, apareceu trabalhos para mim que eu indiquei colegas, né? Recentemente, por exemplo, eu adoro a parte de neuromarketing, neuroturismo. Não domino. Eu sei quem são as pessoas que dominam o tema. Coloquei em contato. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante, que a gente também tem que ser generoso na ciência e não guardar para a gente, entendeu? Então, a gente sendo generoso, sabendo que a gente tem limitações, a gente consegue ir atrás das parcerias que a gente vai conseguir nos complementar, somar a nossa pesquisa, somar aos nossos projetos. E assim, eu não domino bibliometria. A Lucília domina. Eu tinha um tema que eu queria trabalhar. Fiz o convite a ela. Ela chamou outras pessoas e a gente fez um trabalho legal. Existem coisas que eu acho que assim, quando você chega a um determinado momento na carreira, que você fala, eu sei tudo, tal. Eu não sei tudo. Eu não tô. Eu acho que assim, eu nunca vou estar no topo da carreira. O dia que eu chegar, que eu achar que eu estou no topo da carreira, eu tenho que me aposentar, porque eu não vou fazer mais nada. Eu sempre tento alcançar mais, entendeu? E eu sempre vou precisar de alguém para me ajudar a puxar corda, sempre vou precisar de alguém para me ajudar a carregar a mochila, né? Alguém para dividir água comigo. Então, assim, eu sempre gosto de fazer esses tipos de associações, né? Porque, assim, fazer pesquisa científica no Brasil, no Piauí, eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de parceria. E eu sou um cara que sempre gostou de produzir e não deixar nada engavetado. E para mim, Dani, o mais importante é você ver alunos de graduação que nunca tiveram perspectivas nenhuma da vida se formarem e quando vê um artigo científico dele publicado em uma revista científica e ele te agradecer o resto da vida por isso, vale muito mais do que um Qualis A1 e fator de impacto 200, sabe? Isso para mim é o mais importante. É deixar registrado que aquela pessoa que se formou tem um registro daquilo que ele fez e não está só na universidade, está rodando o mundo. Então, eu acho que isso Isso para é mim é muito incrível, André. importante, Isso é sabe? Eu acho incrível. que é levar um aluno do Piauí a ser lido por um cara na Índia. Até hoje tem um aluno meu que é do mestrado, enfim, ela fala para o professor, a gente foi citado por não sei quem, sabe? Assim, é muito legal você receber esse feedback, sei lá, 5 anos depois, né? Então, assim, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto eu puder, eu vou continuar produzindo, seja a crítica que foi, para mim entrou aqui, sai aqui, e eu acho que as parcerias são muito importantes. Então, assim,
Tem parceiros que vêm, que vão, tem parceiros que vão, que ficam, mas todos, para mim, são importantes. Todos, sem exceção. Seja um de graduação, seja o cara que é doutor há não sei quantos anos. Fantástico isso, André, e essa sua generosidade também é incrível. André, você falou um pouquinho da Abratur, né? Para quem não sabe, a Abratur é a Academia Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa em Turismo no Brasil, na qual você foi presidente por um bom tempo, né? Eu queria saber um pouquinho quais são os objetivos, né, da Abratur e quais são os maiores desafios para internacionalizar a pesquisa do turismo, no Brasil. Bom, os objetivos gerais da Abratur, em termos mais concisos, né, vamos tentar resumir. Ele foi criado em 2011 pelo Guilherme Loma, que é um brasileiro que está radicado lá na Austrália. Quando em 2011 ele começa, eu desconhecia, né, eu até então desconhecia, e a Abratur foi crescendo, né? Então, assim, o objetivo da Abratur, primeiro, criar um grupo de pessoas que pensam na internacionalização do turismo, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros. Primeiro ponto, né? Segundo, a gente não tem taxa nenhuma, não é cobrado nada, não é nada formalizado, então não tem CNPJ, não é pessoa jurídica. É um grupo de pesquisadores que se conversam, convergem para pensar, como trazer pesquisas de ponta e projetos, metodologias inovadores para que as pesquisas do Brasil tenham caráter internacional. Dois, pensar em trazer pessoas de fora em um momento específico, que é o nosso Fórum Abratur, para conversar e convergir sobre essas ideias em um momento a cada 2 anos. Então, nós tivemos 2015, 2017, 2019, vamos ter 2023, e agora em 2025 vamos ter o Fórum novamente, né? Agora em Santa Catarina, o Fórum na próxima vez. Temos também um dos objetivos mostrar ao mundo as produções que nós fazemos no Brasil, né? Então, assim, tentar fazer com que essas pessoas que tenham temas em comum, que tenham, entre aspas, nível internacional, ou seja, tem produção internacional e tem interesse em internacionalizar, se juntem e façam bons trabalhos para serem enviados para eventos ou publicados lá fora. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante que a Abratur faz é fazer com que pessoas que tenham interesse em comum dentro desse grupo façam essas trocas, ou para fazer um pós-doutorado, né, como eu falei para você que eu tenho vontade de fazer na Austrália, tenho muita vontade de fazer com o Jackson na Espanha, cada um com seu tempo, enfim. Mas são pessoas que já se conhecem, que confiam, né? Então, assim, ele vai vir para cá, ele vai fazer um bom trabalho, não vai vir ficar passeando e tal, né? Que muitas vezes é o que as pessoas enxergam preconceito dentro de um pós-doutorado, né? Especialmente quem já tem uma certa carreira. Então, eu entendo que acaba tendo essa troca, acaba se conhecendo, oh, já sei o que você quer de mim, né? Então, tem essas convergências muito interessantes, mas também um outro ponto que eu acho que é da Baltônia muito importante, que que a gente vem fazendo isso quando eu assumi a direção em 2019 até agora que eu saí e a Verônica, a querida Verônica, acabou assumindo, junto com a Mari Bueno, que foi de publicizar, comunicar a produção que a Abratur faz. Como comunicólogo, como estudioso da área de comunicação, a gente criou um perfil no Instagram, né? A gente tem um Facebook, a gente tem buscado sempre dialogar com pessoas e comunicar esses trabalhos que nós vamos fazer, marcando as pessoas, né? Temos o site está atualizado agora, recentemente. Então, assim, essa convergência de um grupo de pesquisadores jovens, né, em sua maioria, muitos chegando no nível da carreira já com orientações de doutorado, com orientações de mestrado, ou seja, com uma produção também de alunos com um nível também superior e que vem agregando não só para as pesquisas, mas também já tem uma preocupação em atender também ao mercado, né? Que é uma preocupação também que a Brotur tem, é essa conversa também que a gente sempre faz. A gente tem 3 fóruns, a gente tem o e-mail, a gente tem o WhatsApp, o grupo de WhatsApp, né?
E também tem o momento do Fórum Abratur, que é o fórum que nós temos um encontro presencial, enfim, uma vez a cada 2 anos. André, a gente está chegando aqui ao final desse delicioso bate-papo, mas antes da gente terminar, eu queria te fazer um último pedido, né? Você pode deixar aqui uma mensagem para os estudantes de turismo, seja em nível de graduação ou de mestrado, né? Também de doutoramento, e também deixar aqui uma mensagem para os pesquisadores da área. Bom, Dani, eu entendo que o blog Açores, ele atinge não só a região de Portugal, mas também o Brasil como um todo, né? A gente tem um braço bem grande aqui, a gente compartilha pela Abratura, o fórum, enfim. E eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes, primeiro, a gente tem que saber que a pesquisa não se faz sozinha, né? Primeira coisa. Segundo, estudar turismo é estudar a sociedade. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo na sociedade nesse momento. Eu vejo muitos pesquisadores, às vezes, um processo de pesquisa de centenas de anos atrás. Então, assim, objetos novos, temas novos, procedimentos novos, né? Não estou dizendo que a abordagem qualitativa e quantitativa tem que ser mudada, não. Isso são abordagens científicas claras. Hoje em dia nós temos os processos mistos, né, que são interessantes para se fazer. Eu acho que cada vez mais pesquisadores na nossa área de ciências sociais aplicadas têm buscado isso, com certa robustez. Mas, primeiro, ler muito, estar antenado com tudo que tem sido feito no mundo todo, né? Se apropriar dos processos tecnológicos, se apropriar da tecnologia, mas o mais importante que eu acho, né, nos dias atuais, o quanto os processos midiáticos vêm moldando a sociedade e o quanto isso vem moldando o caráter de se fazer a viagem. E eu estou dizendo isso em todos os segmentos. Ah, mas eu domino hotelaria hospitalar, eu domino ecoturismo, eu domino é, lazer e turismo. É impossível você pegar qualquer área dessas, qualquer segmento desses, e não ter rastreamento, pegadas, né, na internet. É impossível não haver um processo midiático que vá fazer interferência nessa área, né? Seja no pré-viagem, seja no transcorrer da viagem, seja no pós-viagem. Entender que existem gerações de pessoas muito claras, claro que tem a sua diferença dentro desses grupos, mas entender também esses grupos e também entender muito que ainda existem pessoas jovens que fazem viagens e também pessoas idosas que fazem viagem, mas que nesse processo cada um tem a forma de se fazer viagem. Entender isso também é entender comportamento de consumidor, é entender comportamento de uma sociedade, né? E eu entendo que as gerações elas são mundiais, cada um com a sua característica cultural, mas entender isso, entender esse processo midiático com força, entender que a tecnologia ela não é só um objeto de estudo, mas ela também pode ser um processo de estudo, um processo metodológico para se estudar. Você está por dentro do que está acontecendo na sociedade. E aí faz sentido a sua pesquisa nos dias atuais. Eu entendo assim, eu acho que saber também as nossas limitações e procurar ajuda ela é fundamental e principalmente saúde mental. A gente tem que estar muito bem com nós mesmos, muito tranquilo, mas sem deixar de ter as nossas responsabilidades. Eu acho que as pessoas se assumem responsabilidade, ou ela tem a humildade de dizer que não tem condições, ou ela vai até o fim, mas buscando a sua saúde mental. Ô, André, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por ter compartilhado aqui seu tempo com a gente. Foi realmente um prazer te escutar, né? Eu aprendo muito contigo. Muito obrigada. É isso, Daniel. Eu que agradeço o convite. E ainda bem que deu certo, né? Porque a gente já está falando isso aí já há quase 6 meses, né? É verdade. Por isso que eu falei que era entrevista tão prometida. Muito obrigada, André. Eu que agradeço.